Meu nome é Luiz Rosa de Araújo, nasci na cidade de Estrela do Norte, no estado de Goiás. Estou aqui para contar e relatar o testemunho no qual eu vivi. Meu testemunho não é falar mal de seitas e heresias, mas sim do que eu passei e muitas vezes na minha vida. Está em Isaías 5:13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Por volta de 1979, eu recebia um espírito demoníaco sobre mim. Eu, muito jovem, não tinha condições de ter força e segurança para não deixar aquele espírito se apossar de mim. Aquele espírito vinha sobre mim e não deixava eu ter paz. Eu era católico apostólico romano, achava que conhecia Deus e não conhecia. E aquele espírito demoníaco vinha sobre mim, usava minha boca, usava forças e violências no meu corpo, chegando ao ponto de ter que me amarrar e me levar para um sanatório na cidade vizinha de Mutunópolis. Aquele espírito veio, apossou de mim e relatou, porque o Satanás é sujo, ele mesmo fez, ele mesmo desmascarou a minha ex-cunhada, a esposa do meu irmão mais velho. Ela tinha feito uma obra de bruxaria para o meu irmão, no qual ela usou um pedaço de caixão, 3 pregos, uma foto do meu irmão, uma mecha do seu cabelo, para que ele ficasse amarrado nela e ela pudesse fazer com ele tudo aquilo que era a vontade dela. Esse próprio Satanás que usou os seus ministros para fazer o despacho, o voodoo, usou minha boca e desmascarou ela, contando toda a verdade. Aonde é que ele queria chegar? Ele queria resgatar a minha família para que entendesse o propósito dele. Ele não queria só a mim, ele queria a minha família, e ele conseguiu. Ele relatou, mostrou onde estava enterrado o voodoo através da minha boca. Nós fomos à fazenda, chegamos à fazenda por volta de 11 horas da noite e fizemos aquilo que aquela entidade que estava incorporada em mim falou aos meus irmãos, aos meus parentes, aonde estava enterrado e como estava enterrado. Aí aquela pessoa foi desmascarada. Aquela pessoa achou tão ruim e falou para o ministro Satanás que estava incorporando em mim: por que você faz isso desse jeito? Eu não te paguei para que você fizesse o voodoo? E ele falou: você pagou, mas pagou a metade, não pagou tanto aquilo que eu falei com você que era para ser cobrado. E por isso eu estou desmascarando você e vou fazer com que você prova para a família do seu esposo quem você é. E fez ela se rasgar a roupa toda, sair correndo. Meu irmão montou em um cavalo e correu atrás e não conseguiu pegar. Ela foi até o curral da fazenda e tomou 22 ovos de pato nos dias de tirar os patinhos, ao qual ela mordia nos ovos e saía sangue dos patinhos na boca dela. Aí voltando, minha família toda se converteu àquilo, porque aquilo estava provando para minha família que aquilo era o certo. Nós não tínhamos conhecimento da palavra de Deus, não tínhamos conhecimento daquilo que era errado, e nós estávamos sendo enganados por Satanás. E Satanás fez com que me levasse a um pai de santo. Esse pai de santo, da cidade vizinha de Mara Rosa, falou que eu tinha que ser desenvolvido, porque se eu não fosse desenvolvido, eu iria morrer. Mas que ia me dar segurança para que eu fosse ao Vale do Amanhecer, o Vale do Amanhecer em Brasília. Só que meus irmãos perguntou: e como vamos levar ele, se quando esse espírito pega ele, ele quebra tudo, nós temos que amarrar. Esse pai de santo falou: não te preocupa, porque eu vou segurar ele até ele chegar no Vale do Amanhecer. E fui trazido até o Vale do Amanhecer, próximo a Planaltina. Aquela pessoa que é administradora, era administradora daquele terreiro, daquele centro, chegou e me viu, colocou as mãos sobre o meu ombro e falou: você tem um espírito muito forte, você terá que fazer uma aliança, uma iniciação e uma elevação de espada.
e depois você terá que seguir para outros tipos de terreiro, porque você tem um trabalho muito forte para desenvolver. Aí eu fui fazer esse trabalho de iniciação, e nesse trabalho de iniciação eu estive nessa foto. Essa foto sou eu, já vestido de uniforme no Vale do Amanhecer, para provar para vocês que eu fiz parte daquela corrente. E fiz a iniciação. Nessa iniciação eu comecei a ser polêmico. Nessa iniciação eu perguntei para eles por que teria que ser feito daquele modo, lá dentro do Vale do Amanhecer. E aquela administradora disse que era uma aliança que ela tinha com as outras seitas. E ela falou para mim: a mesa evangélica é da linha branca, o trabalho de linha de paz é da Umbanda, o ranting é da Quimbanda. Então eu tenho uma aliança com as entidades, com os orixás. E aqui funciona assim. Por isso nós não somos espírita, nós somos espiritualista, que na verdade, irmãos, é a mesma coisa, só muda a roupagem no qual eles vestem para diferenciar e enganar as pessoas. Aí eu fiz aquela iniciação, era 11h30 da noite, colocaram um capuz branco na minha cabeça, só com 2 buracos dos olhos, e me levaram a um quarto e falei umas palavras. Essas palavras não é para engrandecer Satanás, mas para que vocês conheçam qual é o ritual dessa palavra. Essa palavra diz: Senhor, Senhor, faz a minha preparação para que nesse instante possa eu estar contigo. Não tem nada de Senhor, é o orixá que você está invocando. Eles me deram a taça com vinho, eu tomei aquele vinho fazendo essa consagração e tive que quebrar a tulipa. E a tulipa era muito bonita, me chamou a atenção e eu perguntei para ela, questionei por que teria que quebrar. E ela falou: aqui faz o que eu mando e não o que você quer. E eu tive que quebrar essa tulipa. Aí ela veio, falou para mim fazer a elevação de espada. Após fazer a elevação de espada, ela me liberaria para fazer outra consagração. Eu fiz a elevação de espada. No Vale do Amanhecer, irmãos, o Apará é o mesmo pai de santo, ou seja, cavalo de Satanás. O doutrinador é o mesmo Cambone dos terreiros de Macumba. E aí eu fiz aquela elevação de espada, eu ajoelhei e foi feito um convite para que eu incorporasse com o Preto Velho e fizemos a troca da rosa. A troca da rosa é uma aliança, uma consagração que você está fazendo com certo tipo de entidade. E eu fiz a elevação de espada. Aí fui convidado a fazer parte de um ritual para consagrar, ensinar aliança ao ex-bruxo tio Chico, que para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje é um pastor. E esse homem está aqui comigo na fotografia, quero mostrar para vocês. Para que esse homem fizesse essa consagração, eu tive que fazer diversos tipos de rituais para que ele pudesse ser o bruxo que foi um dia na vida. Este homem ia de carro importado para o Vale do Amanhecer e eu tinha que ir de ônibus. E eu me irritei e falei: por que tem que incorporar com certos tipos de demônio para fazer uma consagração nele? Ele vem de carro importado e eu tenho que vir de ônibus. E ela me disse: você tem que aceitar aquilo que os orixá manda. E eu falei para ela: eu faço, mas faço da minha maneira, não faço da maneira dele. E ela pegou e me disse: faça, porque esse homem vai fazer diversos rituais, diversos trabalhos para pessoas da política, políticos famosos, inclusive pessoas do meio artístico, pessoas famosas, e vai ganhar muito dinheiro. E eu falei para ela: então eu quero receber uma parte do dinheiro, eu necessito de uma parte do dinheiro. E ela me diz: aqui se faz aquilo que as entidades mandam. E foi a primeira vez que eu vi Satanás vir direto sobre a minha frente. E ele esteve materializando sobre minha frente e me diz: bacana, aqui no Espiritismo paga e leva quem paga mais. Você tem dinheiro? Eu falei: não. Então você tem que trabalhar ou eu te mato. E eu comecei a invocar com aquilo. E fui convidado a Umbanda. Na Umbanda eu fiz uma consagração. Nessa consagração eu tive que fazer um corte na minha cabeça com um punhal de prata, a bainha de prata. Eu cortei na minha cabeça daqui
para cá e daqui para cá, tendo 7 furos na minha cabeça hoje ainda é deformada por causa dessa aliança. Essa aliança foi uma aliança muito demoníaca. E fui também convidado para quimbanda. A quimbanda foi o prato que eu gostava, porque lá eu sentia força, eu fazia aquilo que eu queria, do jeito que eu queria. Lá eu abria corpos de criança e colocava farofa e velas e ganhava dinheiro. No qual o dinheiro só me trazia desgraça, me trazia infelicidade, e eu fui um pai de santo muito mal sequer para mim mesmo. E aí, os fins de semana eu voltava ao Vale do Amanhecer, que lá era um lazer para mim. Estive ganhando daquelas entidades um casamento, que foi o primeiro casamento, tive 2 filhos. Para que eu fizesse essas alianças com Satanás na quimbanda, eu tive que dar a alma do meu primeiro filho, no qual hoje ainda vive no espiritismo, mas em nome de Jesus vai sair. E tive esse casamento com esses dois, tive também 2 filhos. Nesse casamento eu não tinha felicidade, só tristeza, angústia e amargura. Porque algo que vem de Satanás não traz paz, traz sim maldição. E fiz aquela pessoa também infeliz. Aí eu estive procurando buscar mais naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava desempenhado, e fui convidado a fazer aliança em 84 sobre o bruxo Tio Chico. Ele relata nos detalhes dele, na filmação dele, dessa aliança. E o ministro Erganário Verde, que é poucas pessoas que incorporam, que já é um ministro abaixo só de Satanás, eu incorporava. Esse ministro me disse: você terá que fazer um ritual naquele rapaz o qual nós vamos usar. E esse ritual vai ser feito não aqui no Vale do Amanhecer, mas sim em Salvador, na Bahia. Eu estive em Salvador, na Bahia. Já começamos a não entender na hora de ir para Salvador. Eu fui de ônibus e aquele bacana de avião, e eu estava virado com ele. E fui a Salvador. Lá em Salvador, as pessoas que eram autoridade no nosso país e é autoridade do nosso país, pagou o coveiro uma certa quantia para que fizesse aquilo que eu pedisse. E no primeiro dia, irmãos, aquela entidade me exigiu que eu incorporasse com o espírito da mãe menininha. Isso foi em volta de 1984, mais no meado do ano. Nós estivemos no cemitério local e aquele coveiro, para pegar o dinheiro, se dispôs para que fizesse aquilo que eu quisesse. E eu pedi para ele: vamos retirar um corpo de um túmulo para que eu faça o ritual conforme a entidade quer, conforme o orixá quer. E saí daquele local, afastei-me um pouco deles para que eu incorporasse com o espírito da mãe menininha. Fiz um ritual, incorporei com ela. Irmãos, nessa vez eu comecei a conhecer a presença do Espírito Santo de Deus, mesmo sendo satanismo, mesmo estando na possessa dos ministros de Satanás. E chegamos naquele túmulo e falei: esse túmulo me serve. E veio um vento pentuoso, como de forma de um redemoinho, um vento frio, gelado, e me diz: nesse você não toca, porque se tocar eu te queimo. E eu não sabia o que era queimadura no espiritismo. E toquei naquele túmulo. Quando eu toquei naquele túmulo, irmãos, eu fui queimado no braço esquerdo. Está aqui para vocês verem a diferença do meu braço. Do outro braço, a diferença é grande de queimadura. Deu queimadura de 3º grau. E nós não podemos ser feito o ritual, porque aquela voz dizia: nesse vocês não tocam, porque esse me pertence. Irmãos, esse que pertencia ao Deus Altíssimo. E o Deus Altíssimo, mesmo deitado dentro de uma sepultura, ele vigia os dele. E eu tive que voltar no outro dia, tive que ir ao hospital, arrancar o couro do braço porque tinha queimadura e bolhas de água no meu braço. E voltei no outro dia com o braço enfaixado. O coveiro só podia acabar de receber o total depois que fizesse aquilo completado. Ele me disse: vamos logo, porque a imprensa pode chegar e pode trazer um problema grave para mim. E eu falei: então caça outro túmulo para nós tocar.
E Satanás diz: não toca mais naquele túmulo, porque aquele túmulo pertence ao Altíssimo e eu não posso com o Altíssimo. E eu falei: vagabundo, você é muito fraco para mim, eu vou procurar quem eu posso servir. E eu vi materializar Satanás de novo na minha frente e me diz: faz o que eu mando, porque senão eu te mato. E eu peguei, fomos a outro túmulo de uma jovem que tinha sido morta e enterrada com 4 dias. Eu já estava possesso do espírito da mãe menininha, no qual Satanás é sujo, porco, imundo, e ele fez com que eu coabitasse naquele corpo. Coabitar, irmãos, é transar de verdade. Eu transei com aquele corpo gelado, fedido, em estado de decomposição. O ex-bruxo, tio Chico, também teve que transar com ela. Eu quebrei o crânio daquela moça e nós comemos a massa cefálica. Isso é nojeira, é podridão. E aí aquele ritual foi feito para que ele pudesse receber um certo tipo de orixá, para que ele fizesse aliança de pessoas famosas, como ele diz na própria filmagem dele, nos próprios DVD dele, os quais ele trabalhou com vários tipos de pessoas famosas. E eu fiz aquele ritual, ganhei uma parte do dinheiro, só que aquele dinheiro me trouxe infelicidade, aquele dinheiro me trouxe muita desgraça. E aí eu peguei e comecei a questionar com Satanás, por que aquela voz era impetuosa, aquela voz me atrapalhava? E ele me disse: nem eu mesmo posso com o Altíssimo, com Deus Altíssimo. Aí eu falei para ele: então Satanás, já que eu estou trabalhando para você, eu quero fama, eu quero dinheiro, eu quero as mulheres no qual eu quiser. E Satanás falou para mim: então eu vou te dar fama. E uma dessas autoridades chegou para mim e falou: vou trazer um presente para você. Vou trazer um presente para você. E aí eu falei para ele: qual é o presente? Vou trazer o conhecimento que você não conhece. Você conhece o que eu sou e o que eu faço? Eu falei: conheço. Ele falou: não, não falta ainda muito para você ser consagrado. Você tem que ter e conhecimento. Porque do mesmo jeito que o Altíssimo tem a Bíblia dele, a palavra dele, eu também tenho. Eu tenho 72 páginas escrita, foi escrito em 1969 por Anthony, é um rapaz inglês, escreveu a Bíblia de Satanás. E nesse documento que vocês podem pesquisar pela internet, Satanás tem 9 mandamentos. As pessoas que se diz bruxo acreditam que a Bíblia de Satanás é livro de São Cipriano. Livro de São Cipriano não é a Bíblia de Satanás. Bíblia de Satanás é essa que foi escrita pelo esse rapaz. E tem 9 mandamentos, irmãos. Não tem 10, porque os 10 mandamentos, no último do mandamento do Senhor Jesus, está escrito do nosso Deus: amarás a Deus sobre todas as coisas. E Satanás não quer que nós amemos a Deus. E por isso não tem 10, tem 9. Ele só copia, ele não tem condições de criar nada. E aí eu falei para Satanás: eu estou tendo conhecimento, cheguei ao topo máximo, eu sou o quinto irê. E ele me disse: para que você receba uma bênção muito grande de mim, você terá que fazer outra aliança. Eu falei: qual das alianças? Porque eu já fiz diversas. Ele falou: terá que tirar 15 ml de sangue do teu braço direito, aplicar neste bode, tirar 15 desse bode e aplicar no braço direito. Só que nesse meio termo você tem que rejeitar o Filho do Altíssimo. Eu falei: Jesus Cristo? Ele falou: não fale este nome, que esse nome me incomoda. E eu falei: então eu rejeito. E rejeitei por diversas vezes o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, chegou uma autoridade para mim, que eu não posso dizer o nome. Essa autoridade chegou para mim e me deu o rodeio nacional montado, com tudo montado, inclusive registrado, inclusive, tá, irmãos, com caminhão, com tudo aquilo. Hoje o rodeio nacional, eu estou trazendo para vocês verem. Esse é um documento do Ministério da Fazenda, o qual o rodeio nacional é registrado. Eu declaro ele falido, já declarei por 5 anos de falido, e vai alguém na Receita Federal e coloca que o rodeio está ativo e paga os encargos sociais. Eu estou mostrando documento para vocês, no qual Satanás se apossou de mim e eu estive isso aqui nas minhas mãos. Só que para isso eu tinha que fazer e fiz uma aliança com ele. Não poderia assistir às festas de rodeio. Todas as festas de rodeio que eu fiz, que eu estive participando, boi pisava na perna de peão que osso saía para fora. Irmãos, em 84, na cidade de Séries, um boi pisou na cabeça de um peão que os miolos saiu por ouvido, porque eu estava na festa. E não vale a pena
ter fama, dinheiro, e não ter paz, e não ter conhecimento. Irmãos, aí começou a parte mais gostosa. Eu estava na quimbanda e Satanás enviou algo pensando que eu ia matar uma pessoa que seria hoje o pastor da minha vida, a pessoa que foi designada por Deus. E aí, irmãos, Satanás começou a retirar tudo que eu tinha, tudo, inclusive a família que ele me deu. Houve prostituição, houve infidelidade da minha parte com aquela mulher e houve dela comigo. E nós dois desfazemos o casamento. Eu vim para Goiânia com a mão na frente, outra atrás, mesmo tendo título de empresário, não tinha nada. Vim trabalhar de motorista de ônibus, porque Deus tinha propósito na minha vida e eu não conhecia o propósito da vida que Deus tinha para mim. E aí eu vim para Goiânia trabalhar de motorista de ônibus, continuava fazendo os rituais de macumba, os rituais de bruxaria. E rituais nos quais eu operei através do mandato dessa autoridade, que eu matasse uma médica legista famosa de Goiânia, porque eles tinham matado um rapaz, e essa médica foi fazer o trabalho de perícia naquele corpo e disse para eles: eu vou relatar aquilo que eu tenho conhecimento às autoridades, não importa quem vai ser punido. Eles ofereceram uma quantia de dinheiro muito alta para aquela médica, mas aquela médica não aceitou. E eles me trouxeram a foto da médica e me disse: mata em ritual de bruxaria. E eu falei: mato. Era só mais uma vítima na minha vida. Irmãos, matar na bruxaria não deixa impressões digitais. Não deixa os médicos que não têm a palavra de Deus, não conhecem Deus, descobrir como foi morta. E aí o próprio Satanás me disse: essa autoridade só vai te dar metade do dinheiro, que seria um valor acima de 20 mil cruzeiros. E eu peguei, ele me deu 10 mil e eu fui fazer o começo do ritual. Fiz o começo dos rituais. E aquele Satanás se materializou de frente comigo e me diz: ele não vai pagar o restante. E eu falei: eu não faço o restante. Só vou mostrar para ele que eu sou o Pai de Santo. Eu posso. Quando na verdade não podia nada. Fiz com que ela passasse por um acidente em Goiânia. Um ônibus prensou ela do lado esquerdo. Ela ficou presa no meio das ferragens. Ela ficou por 2 horas presa no meio da ferragem, tendo que o bombeiro retirar ela, mas ela nada sofreu, nenhum arranhão no corpo, mas teve um acidente. E aquela pessoa chegou para mim e me disse: por que você não matou? Eu falei: porque você não vai me pagar o restante. Eu só fiz mostrar para você um testezinho que eu posso fazer. Eu sou o Pai de Santo, eu tenho competência. E ele me disse: quem foi que te contou que eu não ia pagar o restante? Eu fui o próprio Satanás. E ele realmente confirmou. E por isso aquela mulher não foi morta. Porque aquela mulher também tinha proposta de Deus. Hoje é serva do Deus Altíssimo. Eu no qual perdi perdão para ela. E dei um livro em forma de pedido de perdão. E ela me perdoou. Neste Vale do Amanhecer, irmãos, eu não poderia deixar de relatar isso. As pessoas é convidada, entre aspas, é obrigada a servir aquele local, no qual eles não informam. Começando das roupas. As ninfas vestem um vestido branco, aonde vem 2 fitas brancas pregadas nas costas, fazendo um X nas costas, e sobre o seio dela, abaixo do seio, é feito um nó de gravata, o qual aquela ninfa, se estiver grávida, não pode fazer aquele nó. Se fizer, aborta a criança. E aí, irmãos, eu fui para Quimbanda fazer um ritual. Chegou um afilhado meu que trabalhava na empresa de um grande empresário daqui da cidade de Anápolis. E esse empresário chegou para mim e me diz: vou fazer uma oração por você. E eu falei: não faça. Não faça, porque você não sabe quem sou eu. E me afastei de perto daquele empresário. Porque eu queria daquele empresário, irmãos, era simplesmente matar ele. Porque ele tinha dispensado o meu afilhado da Quimbanda e eu não aceitava. Porque ele fez por isso, por causa do espírito, que ele era espírita. Aí nesse meio termo, Satanás falou comigo: faz uma aliança comigo e eu
vou honrar você, eu mato aquele empresário para você. E eu fiz, irmãos, esse laço aqui, ó, esse laço aqui, entrar na casa de todas as pessoas, inclusive nas minhas, irmãos. Esse laço é uma obra de bruxaria que eu fiz para que entrasse principalmente na casa das pessoas evangélicas. E me deparei com esse laço dentro da minha casa. E vou falar para vocês mais à frente como é que eu deparei com ele. Satanás é tão sujo, irmãos, que ele rebentou os ministros da perna do meu filho mais velho, o Jefferson, o cruzado e o do lado direito. Esse qual Satanás enviou ele à minha casa, que eu já tinha sido batizado, desci das águas. Satanás mandou ele para que ele viesse do espiritismo para me resgatar e levar de volta. Satanás é sujo. Só que Satanás não sabia que o meu Deus é o Deus do impossível. Deus resgatou meu filho. Meu filho chegava para minha esposa, que hoje é minha esposa, chegava para ela e falava: lá no espiritismo nós aprendemos assim. E a minha esposa falava para ele: aqui na palavra do Senhor nosso Deus fala assim, explica assim, e lia a palavra para ele. E ele entrou para dentro do quarto dele. Nós tivemos que comprar uma joelheira, trava de ferro para segurar a perna dele. E ele veio e falou com Deus: esse Deus do meu pai, se for realmente um Deus, eu faço uma aliança com você. Se você restaurar o meu joelho, fazer com que eu fique bom, sarado do meu joelho, eu vou servir você. E não comentou nada com ninguém. E nós levamos ele a um hospital de Anápolis. Este hospital, o médico fez a cirurgia no joelho dele. O médico disse para ele: você terá que ficar alguns dias de cadeira de roda, algum mês de muleta, e depois eu libero para que você comece a fazer fisioterapia, porque rebentou muito grande no seu joelho, os nervos. E meu filho foi e fez essa aliança, não comentou nada com ninguém, mesmo sendo espírita. E naquele momento Deus mudou a versão. Meu filho fez a cirurgia e veio para casa de cadeira de roda. Chegou em casa, não comentou nada com ninguém. E a gente percebia que algo diferente estava acontecendo com ele. E nós orando, e nós fazendo intercessão para Deus interceder sobre ele, não sabendo da aliança que ele tinha feito com Deus. E aquele Deus, o Deus que me resgatou, o Deus do impossível, mas é o Deus forte, o Deus zeloso, pegou e resgatou ele. Ele foi para tirar os pontos com 15 dias, chegou lá, pegou as muletas, foi de muleta, e o médico falou para ele: você não teria que estar de cadeira de roda? E ele disse ao médico: observa, doutor. Ele em pé jogou as muletas lá na frente, e o médico olhando para ele e não entendia, falou: observa, doutor, eu vou pegar as muletas do senhor. E andou dando vários passos, e o médico falou: se você arrebentar a cirurgia que eu fiz, eu não faço mais. E ele disse: eu estou curado, eu tenho uma aliança com Deus Altíssimo. E eu perguntei para ele: como você tem aliança com Deus Altíssimo se ainda você faz parte do Vale do Amanhecer? Ele falou para mim: eu fazia. Vou para o encontro com esse Deus porque esse Deus me curou. Esse Deus é tremendo. Eu tenho foto do joelho dele. Eu tenho a imagem dele no meu site. Quem quiser entrar vai ver ele recebendo o curso de levita da mão da minha apóstola. E vocês podem entrar no meu site que vocês vão ver a fotografia dele. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, ele é lavado pelo sangue de Jesus. E aí, irmãos, arrumei uma namorada. Só que eu não sabia que a namorada era evangélica. Essa namorada me convidou a ir à igreja. Essa igreja era a qual esse pastor era pastor. E eu peguei e disse: vamos, falta só 10 minutos, né? Então vamos lá buscar minha enteada. E fomos buscar a minha enteada. E cheguei lá, irmãos, 10 minutos de pregação daquele pastor mudou 23 anos na minha vida do espiritismo. E eu falei para aquela namorada: o que está acontecendo comigo? Um vento frio, eu pensando comigo, como foi naquele dia do cemitério, aquele mesmo vento sobre mim. Eu percebia que algo tirava peso das minhas costas.
E eu fiquei apavorado, porque eu tinha ido lá para receber e entender um ponto fraco daquele empresário. Não sabia que aquele empresário era um pastor. E aquele empresário tinha o Espírito Santo de Deus sobre o coração dele. E aquele empresário falou 10 minutos e aqueles 10 minutos fez eu viver 23 anos de espiritismo, conhecer que eu era errado, que eu estava fazendo errado e aquilo desagradava a Deus. Irmãos, agora nesse momento foi onde eu comecei a compreender um outro trecho da palavra de Deus. A palavra de Deus me diz ainda em Isaías 41. A palavra de Deus me diz: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. E aí, irmãos, mesmo não conhecendo a palavra de Deus, Deus já começava a operar sobre a minha vida, Deus já começava a fazer sobre a minha vida, e eu não entendia aquilo que Deus queria. Aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? E aquele empresário desceu do altar, veio sobre mim, me deu um abraço, e eu pensando em matar aquele empresário veio, e o Espírito Santo de Deus estava com ele, estava no coração dele, ele me abraçou e me deu um beijo na cabeça, e me fez um convite, irmãos, vamos ao encontro com Deus. E eu falei comigo mesmo, porque não podia contar para a namorada quem eu era e o que eu ia fazer, e muito menos para aquele empresário. E aceitei aquele convite para ir conhecer o Deus do qual ele estava falando, o Deus dos crentes fanáticos, o Deus que fazia os crentes andar com Bíblia. E fui. E aquela pessoa que era minha namorada por interesse me levava nas casas para fazer estudo bíblico, e lá as pessoas falavam só aquilo que eu estava fazendo o contrário, e aquilo mexia com o meu íntimo, que mexia com o meu ser. E eu não conseguia mais ir ao centro espírita para trabalhar. E as entidades me cobravam, as entidades vinham sobre mim e me cobravam, eu não podia fazer nada, porque o meu objetivo era matar aquele empresário. Irmãos, chegou o dia de ir ao encontro com esse Deus dos fanáticos, dos crentes. E eu fui àquela chácara. E cheguei lá e Satanás materializou de frente comigo e me disse: o que você está fazendo aqui? Você tem que ir embora, porque senão você vai virar um crente fanático, um crente doido, e você chegou ao topo máximo do meu quartel, do meu exército. Eu te mato. Irmãos, veio sobre perto de mim aquele vento gostoso, aquele vento refrescor do coração, aquele vento que tirava algo sobre minhas costas e me diz: faz comigo uma aliança que eu honrarei você. E eu falei: como eu posso fazer algo com você se eu não sei quem você é, não sei nem por que eu estou aqui? E ele me disse: você está aqui porque eu sou o Deus Altíssimo, eu sou o Deus que faço, eu não tenho a quem obedecer, vocês é que tem que me obedecer. Faz uma aliança comigo, estou abrindo meu coração para que você faça alguma coisa, que se você tirar prato, copo de lugar, eu também na bruxaria faço. E você, se é o Deus Altíssimo e conhece tudo, você sabe quem eu sou. E perguntei para ele: o que você quer com barro fedido que nem a mim? E ele me disse: você ainda não é barro, você é lama e lama fedida. E eu vou transformar você, vou mostrar para você que eu posso fazer aquilo que o homem não dá conta. Transformar ouro em ouro, qualquer um de vocês consegue, mas transformar lama fedida em ouro puro, só a mim compete. E eu falei: então faz. E ele me disse: você será um grande pregador. E eu pensei comigo mesmo: como esse Deus pode falar que eu sou um grande pregador se eu rejeitei o próprio filho dele diversas vezes em diversas alianças? O que esse Deus quer comigo? Eu não sirvo nem para mim mesmo ter crédito em mim, eu não acredito em mim, e esse Deus que acreditar em mim, ele é maluco? E aí perguntei para mim mesmo: será que aqui não vai ter aqueles crentes que combinam com o pastor aqui dentro desse encontro, que cai de costas dizendo que o pastor orou e o Espírito Santo fez nele? É mentira, eu não acredito nessas coisas. Irmãos, de sexta para sábado eu dormi que nem uma pedra naquele encontro, e fiz tudo aquilo conforme eu tinha feito aquela aliança, aquele algo com Deus. Dormi e falei: não acredito, não posso. E no outro dia, bem cedo, no sábado de manhã, não sabia que os irmãos daquele encontro tinham 40 dias em jejum pela minha vida.
e deparei com algo tremendo sobre aqueles irmãos. E fui àquela igreja, na chácara, entrei lá, era antes de 8 horas, e comecei a entrar lá dentro, e andando, não sabia o que era orar, não sabia nem como chorar, nem sabia nada, mas algo me trazia para dentro. E me veio um irmão e me disse: vai tomar o café que aqui você é um príncipe. E eu falei para ele: eu não tenho fome, não tenho sede de alimento. Eu quero conhecer esse Deus que vocês estão me apresentando, porque Ele é melhor do que da onde eu estava e do que eu vinha fazer. E aquele Deus chegou para mim, e foi a presença do Espírito Santo na minha vida pela primeira vez. Eu estive alegre, sorrindo, cada vez ria mais. Eu estive de 8 horas da manhã a 4 horas da tarde, o Espírito Santo de Deus habitando no meu coração, e eu ria, e não sabia de que eu estava rindo e nem por que eu estava rindo. Não tinha necessidade fisiológica nem para nada, nem fome tinha, eu só queria rir. E as pessoas que tocavam em mim começavam a rir, não sabia de quem nem para quem, mas eu sabia que algo diferente na minha vida acontecia. Irmãos, eu não acreditava que esse Deus podia transformar a lama fedida em coisas preciosas. Eu não acreditava, mas eu queria que aquilo acontecesse, porque eu já estava cansado de Satanás na minha vida. Eu estava cansado de receber dinheiro e não poder nem sequer gastar o meu dinheiro. Irmãos, e aí Deus me mostrou algo que eu tinha feito, e aquele algo, irmãos, mexeu comigo. Eu operei uma pessoa de Imperatriz, irmã de um médico famoso de Taguatinga, do Hospital Anchieta, um câncer maligno na boca do estômago, e fui operar na minha irmã, e a minha irmã não suportou e morreu. E aquilo veio na minha cabeça naquele instante que aquilo era errado. E eu falei com Deus: Deus, o que o Senhor quer com um elemento que nem eu? Para quê? Eu não sirvo, eu não tenho crédito nem para mim mesmo. E Ele me disse: eu faço você um grande pregador da minha palavra, porque algo das pessoas que estão dentro da minha casa coloca a marca de Satanás no corpo, e Satanás vem sobre mim e fala para mim: Altíssimo, você quer abençoar, e eu tomo a benção deles porque tem marca neles. E eu comecei a compreender, e eu comecei a entender. Falei: então louvado seja o seu nome, Deus. Eu estou na minha cabeça, no meu coração, que as pessoas que dizem crente, esses fanáticos, quando aqueles homens chegam orando e falando aquelas palavras que eu não entendo, toca neles, eles caem de costas. Aquilo é uma combinação. E eu senti algo tremendo sobre o meu ouvido, sorrindo, como se dizia assim: hoje você cai. Irmãos, e veio um irmão sobre mim, colocou as mãos sobre a minha cabeça e começou a falar aquelas palavras que eu não entendia, e eu simplesmente fechei os olhos, e quando eu vi eu tinha caído, e caído de costa, e não me senti, não me machuquei, não tive nada. Irmãos, eu quero dizer para vocês, eu estou aqui dando testemunho, é para engrandecer o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode, Ele não copia nada de ninguém, Ele tem capacidade de fazer. E a palavra do Senhor diz ainda em Isaías 61, no versículo 1, a qual Ele me deu e falou: essa é a passagem que eu estou te dando, servo meu. Não deixe, Senhor, de falar com os irmãos aquilo que eu mando falar. Está escrito em Isaías 61:1, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Irmãos, e eu estou aqui para dar testemunho, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu não sou artista famoso, não quero ser famoso, eu quero ser aquilo que Deus tem para mim e fazer aquilo que Deus me envia para fazer. Não quero questionar com Ele aquilo que Ele quer que eu faça, mas que Ele venha fazer, Espírito Santo, sobre a minha boca, a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui um servo fiel do Senhor. Eis aqui, Senhor, porque eu não acreditava que o Senhor podia transformar, e o Senhor tem me transformado, o Senhor tem me purificado dia após dia. Eu quero engrandecer o Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
nunca mais direi: eu não posso, pois tudo posso naquele que me fortalece.